Pronto, já tá, beleza. Então vamos começar mais uma reunião aqui do grupo de psicanálise. E vamos lá, vamos falar sobre o mecanismo de formação dos sonhos. Condensação. Na maioria dos casos, o sonho manifesto é a versão condensada dos pensamentos, sensações e desejos que compõem o seu conteúdo latente. Uma única representação simboliza uma variedade de pensamentos e desejos e ideias. No sonho, uma senhora passeava com a amiga e, passando em frente a uma loja, viu um lindo vestido preto, mas não tem certeza se chega a entrar na loja e se compra o vestido. Acredita que sim. Fazendo análise das associações, foi possível lembrar que ela havia passeado com uma amiga vendo lojas, porque seu marido estava muito doente e ela, muito preocupada com a possibilidade de algo mais grave, estava muito nervosa, sendo incentivada pelo marido mesmo a passear. Relaxar e tirar meus pensamentos, maus pensamentos da cabeça. Quando ele falou dos maus pensamentos, lembrou que nesse passeio conversou com a amiga sobre um homem que foi muito importante em sua vida antes de se casar e que ela só não se casou por ser por ser de uma posição social muito inferior à dele. Ele era muito rico. Quando inquirida sobre a compra do vestido, ela contou que realmente tinha vontade de comprar o vestido quando passeava com a amiga, mas que não comprou porque seu marido não tinha recurso financeiro. E quando falou isso, recordou subitamente que no sonho comprou sim o vestido e que era mesmo preto. Foi analisando, foi analisado então que o sonho expressava o desejo inconsciente de morte do seu marido, pois não aguentava mais viver diante de privações. E se isso acontecesse, ela poderia estar livre para se casar com o homem que ela amava e que estava em situação financeira melhor. Esse sonho, esse sonho, então condensou o fato dela desejar a morte do marido, o casamento com o homem que amava e a posse de mais dinheiro. Então o sonho resumiu toda a complexidade interna que ela carregava de desejos não realizados. Deslocamento. O deslocamento é quando a carga afetiva que deveria recair sobre o seu verdadeiro objeto recai no outro objeto, aparentemente sem importância do sonho. Então, por exemplo, quando existe uma expressão de ódio voltada para a mãe, a filha, ao sonhar, coloca esse ódio chutando violentamente o gatinho da sua casa. Isso já foi descrito nesse livro, nos mecanismos de defesa do ego. Dramatização. Esse mecanismo consiste no fato de que nunca sonhamos com ideias ou com relações. O conteúdo do sonho são as imagens e suas associações. Não existe no momento do sonho um raciocínio de que acontece, somente imaginamos o que está acontecendo e vivemos como se fosse real. O sonho traduz as ideias em imagens. Os pensamentos abstratos tornam-se no sonho imagens concretas, sem preocupação se é lógica. Então, vamos imaginar que o homem esteja sofrendo por causa de sua condição financeira difícil. Ele pode sonhar que está tomando um banho de cachoeira que lhe traz energia e disposição. Um outro exemplo pode ser o de uma senhora que, com medo de abandonar sua casa por causa da idade, sonha que está plantando no quintal uma árvore que cresce rapidamente, criando fortes raízes. Simbolização. Quando percebemos que, em diferentes sonhos, um determinado elemento concreto é constantemente repetido, é que ele tem uma ligação com o conteúdo latente. Podemos dizer que está ocorrendo uma simbolização. Por exemplo, quando sonhamos constantemente com carros que batem, que estão em alta velocidade e estradas ou que se perdem, podemos analisar o carro como um símbolo que estaria no lugar da própria pessoa que sonha. Então, quando o sonho está em alta velocidade, é a representação de que ela está acelerada e ansiosa. Pode ser também que um objeto ou situação apareça como símbolo, mesmo que não seja repetido em vários sonhos, como, por exemplo, um rapaz que sonhou que estava lutando com uma pequena espada e que ela estava toda remendada com esparadrapos.
Estava simbolicamente representando a situação que havia passado recentemente de uma operação de fimose, representando o seu pênis como uma arma remendada. Com essas informações, já é possível entender melhor o funcionamento da formação dos sonhos e como eles se processam sempre invariavelmente em busca da realização de desejos, mesmo que esses sejam os mais abomináveis possíveis para a nossa mente consciente. Quarta parte: casos famosos e exercícios. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Sigmund Freud. Alguns casos clínicos famosos. Ana O. Berta Papin. Ana O era uma garota de 21 anos que passou quase um ano inteiro cuidando de seu pai doente. Desenvolveu vários sintomas como tosse, perda da sensibilidade das mãos e nos pés, paralisia parcial, espasmos involuntários que não tinham nenhuma causa física. A certa altura, começou a ter dificuldade da fala, ficou muda e mais tarde só falava inglês em vez de alemão, sua língua materna. Quando seu pai morreu, ficou sem comer durante algum tempo. Tentou suicidar-se várias vezes, apresentava mudanças de humor drásticas e fantasias. Brouwer diagnosticou-lhe histeria, que significava que ela tinha sintomas aparentemente físicos, mas que não eram físicos. Durante as noites, Ana caía em estado que Brouwer chamava hipnose espontânea. E nesse momento recordava situações que poderiam explicar as fantasias e a somatização que tinha. Ana denominava este momento de limpeza de chaminé e que relembrava acontecimentos que eram a explicação de alguns sintomas. Os sintomas desapareciam quando ela se lembrava e entrava no mesmo processo afetivo do episódio com grande carga emocional. Mas um novo problema apareceu. Roy reconheceu que ele estava apaixonada por ele e ele estava também se deixando envolver por ela. Passeavam junto com a filha dele, colocando Ana numa situação muito íntima. Isso já era um grande problema, mas não bastou. Ana começou a dizer a todos que estava grávida de Breuer, acreditando realmente que existe algo mais entre eles, que não fosse somente platônico. Como ele era casado, acabou de uma hora para outra as sessões com Ana. Após essa situação, Ana teve uma recaída e passou algum tempo num sanatório. Mais tarde, tornou-se uma figura ativa e respeitada, sendo a primeira assistente social na Alemanha. Ela vai ser lembrada não só pelo seu trabalho, mas também por ter sido como ela que por ter sido com ela que se desenvolveu o primeiro método de tratamento chamado catártico. Mais tarde, Freud, sabendo desse caso, pôde entender e formular o que ele chamou de transferência e contra-transferência, representada na paixão de Ana por Breuer e vice-versa. O Homem dos Ratos, Ernest Lanzer. O paciente, um jovem de educação universitária, apresentou-se a Freud com a queixa de obsessões desde sua infância, mas com maior intensidade nos últimos 4 anos de sua vida. Sofria com o medo de que algo acontecesse às duas pessoas que gostava muito. Uma era seu pai e a outra uma garota que admirava. Além disso, tinha consciência de impulsos compulsivos, como por exemplo o de cortar sua garganta com uma navalha, produzindo posteriormente situações proibitivas, muitas vezes relacionadas a coisas sem importância, como no dia em que a garota que ele gostava estava para viajar. Estava andando a pé e sem querer juntou uma pedra que estava no meio da estrada. E veio a compulsão proibindo de deixar a pedra no meio da estrada por onde a garota ia passar, pois vinha a ideia de que se ele deixasse algo ruim, poderia acontecer a ela. Algo ruim poderia acontecer a ela. Depois de algum tempo, ele percebia o absurdo da situação e voltava atrás. A experiência que ocasionou a primeira consulta do paciente com Freud ocorreu quando estava a trabalho em uma unidade militar.
O oficial descreveu uma forma de tortura na qual o prisioneiro ficava sentado nu, amarrado sobre um recipiente contendo ratos, que buscava escavar seu ânus em busca de uma saída. O pensamento passou a invadir sua mente sem que fosse capaz de evitá-lo, causando-lhe grande aflição. Achava que isso poderia acontecer com a jovem de quem gostava e com seu pai, já falecido há 9 anos. Como forma de evitar essa obsessão, empregava uma fórmula particular, dizendo assim mesmo, mas, acompanhado por um gesto de repúdio, e depois, o que é que você está pensando? O rapaz passou anos combatendo essas outras ideias, conforme relatou, perdendo desse modo muito tempo da sua vida. Vários tratamentos haviam sido feitos, mas nenhum trouxe resultado positivo. A análise de Freud concentrou-se na ambivalência do paciente para com seu pai, e a jovem a que desejava, originada em sua sexualidade precoce, intensa e em sentimentos antigos de raiva contra seu pai que haviam sido severamente reprimidos. O símbolo do rato levou Freud e o paciente a uma série de associações que incluíam o erotismo anal, lembrança de excitações anais, quando o paciente ainda criança eliminava lombrigas, e Freud interpretava como simbolizando um pênis. E o fato de ter sido espancado pelo pai aos 4 anos de idade por ter mordido uma pessoa, associou ainda com o problema antigo do pai do paciente com o jogo. Em alemão, o jogador é um Spielrad, ou rato de jogo. A ideia infantil do parto anal e a própria experiência real de haver tido verminose quando criança, após um ano de análise, o paciente curou-se de seus sintomas e, nas palavras de Freud, o delírio dos ratos desapareceu. Tudo bem aí, Ronald? Pode falar. Pode falar. Tá aberto. Só comentando o caso da Ana, né, que eu ainda não analisei, assim, não tive oportunidade de ler, né? Mas, assim, uma curiosidade é que o nome Ana, que vem do hebraico, né, quer dizer feminino, mulher. E eu acho que foi o primeiro caso, né, do Freud, sabe Foi, dizer? praticamente foi o primeiro. Aham. Praticamente sim. É interessante isso, porque na minha análise, Hum, eu trouxe para o meu analista, né, que eu me envolvia com mulheres cujo nome era Ana, ou só Ana, ou no final Ana, ou no início, entendeu? hum, Aí ele nunca respondeu, disse que não, isso não é relevante, vamos para as coisas mais práticas da vida, como arrumar um emprego e etc. Mas eu sempre fiquei na dúvida, né? Por que que eu tinha atração por inconsciente, entendeu? Não era consciente. Eu escolhia de forma inconsciente, quer dizer, o inconsciente ele trabalha de tal maneira que até os nomes que você escolhe, por exemplo, você vai dar um nome a um filho, é por que que você escolhe aquele nome? hum, Pode ser que seja uma escolha arbitrária ou uma escolha intencional, né? Vamos dizer assim. sim. Agora, com relação a você manter relacionamento com alguma pessoa, já se perguntou por que que você escolhe determinadas pessoas, assim, o nome da pessoa? Você, de repente, você gosta daquela pessoa, do nome da pessoa. Isso É, quer dizer que eu, desde o começo, sempre fui atento mais ao nome, né? sim, Então, eu tenho essa característica aí, que eu ainda tento investigar no meu inconsciente o que, que significa isso para o meu inconsciente. sim. Pode ser isso, pode ser algum símbolo de outras coisas, né? É bem complexo, né? Teria que Como ver mais. assim? Oi? Como assim, esses símbolos de outras coisas? Pode ser, ó. Você viu, lembra aqui na parte dos sonhos que a gente falou? Hum, Lembra aqui que a gente fala da simbolização? uhum, Vamos voltar aqui, peraí. Aqui, ó, simbolização. Você percebe que
talvez, porque o sonho também é uma forma do inconsciente aflorar na pessoa. Assim como pode ser um nome, pode até ser também um Um símbolo de símbolo, alguma né? coisa, entendeu? Entendi, entendi. Então, assim, e aqui, como ele expôs aqui, né? Aqui tem vários sentidos. Pode ser o ana, pode ser a pronúncia, pode ser o que está por trás também do nome que você falou, entendeu? Então, assim, pode ser muita coisa, muita coisa. Mas é claro, isso tem uma importância para você, porque você está se repetindo, e até uma das bases de um texto do Freud é a repetição, né? Repetir, elaborar, não, alguma coisa assim, repetir alguma coisa para elaborar. Não vou me recordar o nome Uhum. do outro livro, mas a repetição está aí, né? Certas repetições está aí. É tão inconsciente que não é uma coisa que eu tenha reconhecido logo, assim, cedo, entendeu? Eu tive que passar mais de 30 anos da minha vida para entender isso. Sim, não é que tem certas coisas que são egossistêmicas. Sabe o que é egossistêmica? Não. Seu ego não percebe. Seu ego Aham. vai fazendo as coisas, não percebe. Às vezes tem uma mania de fazer alguma coisa, sei lá. É, você vai lá, você vai fecha sua casa e vê 20 vezes a fechadura, a porta, não sei o que lá, 20 vezes. Se alguém fala, poxa, você está neurótico, né, meu? Tudo que você faz 20 vezes, repete 20 vezes. Você fala, não, não, não tô, não, isso não acontece. Porque seu ego não tá vendo aquilo. É igual essa coisa da Ana, entendeu? Fica meio que, como é que seria a palavra técnica? Camuflado, fica meio camuflado. Camuflado. É, porque você não percebe, entendeu? Assim, sei lá, você faz uma coisa sempre. Só que você não percebe que você faz aquela coisa. Sei lá, você vai sentar numa cadeira e daí você dá um toque no seu ombro direito com a mão esquerda. Sei lá, uma coisa assim. Poxa, mas você fala, aí alguém viu, você faz tal coisa. Não, não, não faço. Aí você vai lá, senta, pum, bate de novo lá. Olha, tá vendo? Não vi. Você não percebe, entendeu? Porque seu ego tá como não fosse nada, porque ele tá tudo bem. Como não fosse um inimigo, assim, não é uma coisa tipo assim, eu tô vendo que tem isso aqui, sabe? Eu tenho um nome também que eu estou esquecendo alguns nomes, que tá meio, tô andando meio esquecido também. Mas aí o ego, por exemplo, ele percebe certas coisas, igual você percebeu. Mas olha, a Ana é uma coisa que me chama atenção, tá repetindo. Sempre me envolvo com Ana, 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 sempre me envolvo. Você percebeu, antes você não percebia, agora isso te faz perceber. Foi para consciência. Aí eu posso escolher se eu quero ou não, né? Aí Agora. você tem mais força. Sim, porque você já está mais consciente. Aham. Só E que tem, nem. tem, tem outra coisa também que eu ia dizer, que quando você falou da questão do inconsciente como coisa, né? Eu lembrei que não sei se você pode subir aí um pouquinho, Vamos lá. tem um trecho aí que ele fala, deixa eu ver, ele fala de uma palavra em alemão, Que a Ana O, não é isso? Deixa eu ver. isso, Que a Ana O não fala alemão quando ela fica em estado, é isso? isso, Ela está aqui no começo. Aqui, ó. A certa altura começou a ter dificuldades de fala. de fala, ó, fica muda e mais tarde só falava inglês em vez de alemão, sua língua materna. Agora, sabe por quê? Porque o inglês, ele é parecido com o alemão. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas, assim, é bem parecido. Se você pegar algumas palavras como a palavra coisa, em alemão é das Dingen, né? E em inglês eu acho que é Finger, né? Parece um pouco, né? Dinge, Finger. E pensamento, por exemplo, Denken, acho que é das Denken, o pensamento. E Finken, acho que é assim. São, tantos, são línguas parecidas, né? Então, Sim, ela talvez, eu não sei qual é a
que a estrutura dela, no caso, mudou completamente, né? Sim. É, No é uma coisa é você falar duas línguas, outra coisa é você substituir uma língua por outra. sim. Então, no Aí o caso mecanismo dela, dela. pode falar, Ramon. Não, o mecanismo dela não foi um lapso de fala, é outra coisa. Outra história aí que eu não sei o que é que ela tinha, não. Então, né, é que aqui ele pegou bem o resumo da, não, mas assim, próprio Freud, vamos pegar o próprio Freud, ele não, acho que não vai falar aqui no texto, mas quando o Freud se referia à mãe dele, se referia em latim. Hum, Por quê? Porque ele tinha dificuldade de falar aquilo. E a mesma coisa que ela está fazendo aqui. Ela fala em outro idioma como não quisesse falar em alemão, para ninguém me entender. Você vê que tem várias coisas junto desse sintoma de falar em alemão, falar em inglês. Não é só a semelhança da linguagem. Mas perceba, ó, ela ficou quase um ano inteiro cuidando do seu pai doente. E desenvolveu vários sintomas. Tá vendo? Porque esse momento aqui do pai doente dela deve ter sido um momento bem intenso emocionalmente. Entende? Então você pode ver, ó, paralisia parcial, espasmos involuntários que não tinham nenhuma causa física. E a certa altura começou a ter dificuldade de fala, ficou muda. Olha que loucura. Ela fica muda. O que, que quer dizer que a pessoa fica muda? uhum, Ela não está pondo para fora nada. Quando ela põe em inglês, não põe mais em alemão. uhum. Você entendeu? Você pode ver, quando o seu pai morreu, ficou Mas ruim, ela já sabia inglês, no caso. sabe, inglês. Certo. Sabia, acho que nessa época era meio comum esse pessoal aprender uns três, quatro idiomas, né? Era normal. É. Aqui no Brasil também era, uns bons tempos atrás, uns 50, 60 anos atrás, era também, né? É, Agora entre quem mal, estudava, né? Quem tinha condições. mesmo escola pública, se eu não me engano, viu? Mesmo escola pública. É, Em alemão, latim, francês, italiano. Eu lembro de umas grades assim, meio multi, né? Meio poliglota. E perceba, tentou suicidar-se várias vezes. Apresentava mudanças de humor drásticas e fantasias, ó. Ó quanta coisa aqui. Tanto é que ela fala o quê? Você viu o que ela falou aqui? Que ela fala no aqui depois que ela fala que estava grávida da Breuer. hum. Você É viu que ela aqui? estava grávida? É. Ó, quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Conhece. Olha lá. Colocando na. A Ana começou a dizer que estava grávida de Breuer. Ó, olha aqui, olha que loucura. Olha só. Olha que coisa. Imagine isso. Ele era um cara casado. E olha o que ela me fala. Mas por quê? Porque há um contexto para isso. Ele ficou com medo. Daí ele falou: opa, Freud, segura aí, ó. Não tem mais nada a ver com isso. Pega aí, ó. Você vê? É um fenômeno de histeria. Entendeu? E depois o Freud já pega esse caso, aí o Breuer passa pro Freud, né? Fala, ó, veja aí, se vira aí. Entendeu? Hum. Tem mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Não, só essa parte, aquela parte dos objetos, né? Que os objetos não são coisas, né? São Hum, objetos, são, vamos dizer assim. Como é que seria a definição de objeto na psicanálise? seria boa pergunta, eu também não sei te dizer, viu? Uhum. Também não sei Eu te também não sei, também eu não sei. também Não. não sei. Boa pergunta. Depois eu Que é abro um o objeto Google. do sonho, né? Porque o sonho é formado por imagens, né? Não são Sim. objetos. Ó, o sonho, vamos voltar aqui, ó. A gente falou do sonho. Vamos pegar aqui os sonhos, ó. Uma única representação simboliza uma variedade de pensamentos e desejos e ideias. Ó, o sonho, ele tem essa característica, ele é uma manifestação, é uma condensação, ó, tá vendo?
de pensamentos, sensações, desejos que compõem o seu conteúdo latente. Tá vendo? Tu não acha que o sonho é uma espécie de abstração, não? Pode ser. Então, Peraí. pessoas que são muito concretas, elas sonham diferente de pessoas que são muito abstratas? Olha, eu creio que sim, viu? Sonho é uma coisa ainda que eu não peguei para estudar, mas peraí. Só. Quer ver? Vamos acabar com umas dúvidas aqui só agora mesmo, hein? Deixa eu ver aqui. Tá vendo aí que eu tô colocando? Tô vendo a Bíblia aí. Agora vai. Deixa eu botar aqui. Vamos ver o sonho. Depois a gente vê o objeto, tá bom? 888 páginas é dureza, né? Vamos ver se a gente acha aqui o. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Vamos. Condensação. Você viu lá a condensação que a gente falou? Mas vamos ver o que que é o sonho, a definição de sonho. Tá em E ainda, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Vamos, meu filho. Vamos. No I. Deixa eu ver aqui. Interpretação é outra coisa, mas é interessante a interpretação do sonho. Vamos ver o que que ele entende como um sonho, né? Vamos ver se é a palavra, porque senão vai ser um verbete muito longo aqui, você tá vendo que é um. Vamos lá, meu filho, vamos lá, me ajuda aí. Pronto. Opa, estamos quase lá. Magnetismo, nossa, o negócio de magnetismo é legal, hein? Hipnose. Já estamos quase lá. O, P, alguma explicação. Ele deve ter esse verbete, não é possível que não. R, sonho, aqui, ó. Não falei que devia ter, né? Olha lá, o que que é um sonho? Fenômeno psíquico que se produz durante o sono. O sonho é predominantemente constituído por imagens e representações cujo aparecimento e ordenação escapam ao controle consciente do sonhador. Por extensão, em especial a partir do século XVIII, o termo designa também uma atividade consciente que consiste em imaginar situações cujo desenrolar desconhece as limitações da realidade material e social. Nesse sentido, a palavra sonho é sinônimo de visão, devaneio, idealização ou fantasia, em sua acepção mais corriqueira. Sigmund Freud foi o primeiro a conceber um método de interpretação dos sonhos baseado não em referências estranhas ao sonhador, mas nas livres associações que se pode fazer uma vez esperto, a partir dos relatos de seus sonhos. Ajuda alguma coisa? Você acha que é bom ler mais um pouco? O que que você acha? Não, eu acho que o sonho, assim, a minha dúvida é no caso da abstração, porque quem abstrai muito já teria um sonho diferente de uma pessoa que tem facilidade de trabalhar com a matéria, né, com o concreto, com o que é mais palpável, vamos dizer assim. Hum, Então, porque o pensamento abstrato ele já é quase um sonho, né? Espécie de sonho. vamos ver se a gente acha. Será que a gente acha só Você um? acha que se tu colocar abstração aí, aparece. Deixa eu ver se eu. Ah lá. Só tem uma. Só tem uma. É, não tem um verbete de abstração aqui. Você quer saber sobre o objeto também, né? É, Vai dar uns milhões de.
Ixi, Maria. Deixa eu ver se eu acho aqui o é mais fácil, né? Freud, G, ritmo, interpretação. Vamos ver aqui o que que nós. É uma coisa até fenomenológica, tu não acha, não, isso? Ó, sim. Ó, objeto bom, mal, objeto pequeno, relações de objeto, transição, objeto transicional, pulsão, três ensaios, teoria da sexualidade. O termo introduzido por Melanie Klein em 1974 para designar uma modalidade de relação de objetos tem como aparece na vida fantasística da criança, que remete a uma clivagem do objeto em mal e bom, né? Não é isso que a gente quer. É uma relação objetal, né? Que você está buscando, não é isso? Relação do Não, objeto. eu quero entender o que é o objeto na psicanálise, só isso. Tá, vamos ver se a gente acha. Conceito. Ó, tem o objeto parcial, objeto pequeno, relações. Desejado pelo sujeito, que se, ó, termo introduzido por Jacques Lacan em 1960, para designar o objeto desejado pelo sujeito, que se furta a ele a ponto de ser não representável, ou de se tornar um resto não simbolizável. Nessas condições, ele aparece apenas como uma falha a ser, ou então de forma fragmentada, através de quatro objetos parciais ligados ao corpo: o seio, objeto de execução, as fezes, matéria fecal, objeto de excreção. Esse é um objeto pequeno, né, que eles chamam, né? Objeto parcial também tem, se eu não me Tem engano. objeto parcial, deixa eu ver aqui. Tem objeto transicional, ó, expressão criada em 1951 por Donald Woods Winnicott, para designar um objeto material, brinquedo, animal, de pelúcia ou pedaço de pano que tem para o bebê e a criança para o definitivo. Ele permite efetuar a transição necessária entre a primeira relação oral com a mãe e uma verdadeira relação do objeto. Será que a gente não vai achar aqui uma definição do objeto? Nome do pai, subiu muito. Porque o que me interessa é que os objetos eles têm uma representação, né? Aí no caso de objetos no inconsciente é como se fosse assim, não tem as mandalas, né? Do Jung. Sim, Ali me parece que são objetos também. São objetos do inconsciente, né? Que foram registrados pelo Jung. e Agora no Freud parece que os objetos são, como na Melanie Klein também, são sexuais. É o seio, é o falo, é o corpo, né? sim, Mas pode ser que esteja tem outra interpretação, porque eu sei que tem no Lacan tem o termo do objeto A. isso, também tem. É complicado. É bastante, é bastante. Ó, aqui em 1904, a revisão de Abraham introduziu a clivagem do objeto, a fim de ser com bom. Toma que o objeto não consegue ver sua mãe como objeto total. Essa coisa de objeto parcial é interessante, mas ela é tipo um quadro clínico, não tem muita relação com o que a gente tá buscando aqui nessa. Relação de objeto. Então, ó. E é isso aqui, ó. Expressão empregada para os sucessores de Sigmund Freud. É que a gente acabou de ler, né? Para designar as modalidades fantasísticas da relação do sujeito com o mundo externo.
tal como eles se apresentam nas escolhas de objeto que esse sujeito efetua. Para compreender a extensão de cuidado na psicanálise por essa problemática durante a segunda metade do século XX, é preciso partir da concepção freudiana de pulsão. Esse objeto é aquilo que, através do que ele procura, atingir esse alvo. A saber, um certo tipo de satisfação, sublinha Jean Laplanche. E Jean Bertrand Portar. Pode-se tratar de uma pessoa, ou de um objeto parcial, ou de um objeto real, ou de um objeto fantástico. Vamos lá, acho que agora a gente achou aqui. Ó. Para Freud, não existe como tal nenhuma conceituação da relação, e a questão da relação do sujeito com o objeto é pensada sob categoria dos estádios, no sentido evolucionista e biológico do termo. Em 1924, Carl Abraham reviu essa teoria. Boa noite, Vanice, tudo bom? Seja bem-vindo. Objetos, mais precisamente pela maneira como o sujeito se constrói numa relação com objetos parciais. Abriu-se esse caminho para Como uma... é que é isso? Como é que é isso aí, na tua opinião? Como é que você se relaciona com objetos que são parciais? Então, o objeto parcial é porque você só vê uma parte do objeto. Assim, por exemplo, assim, ou a pessoa é muito boa, ou uma pessoa é muito má. Essa é a relação objetal. Ou é de objeto Hum. parcial, entendeu? Eu vou até pegar aqui para você ver no próprio dicionário, vai ter aqui uma definição de objetos parciais. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aí você vai entender que é muito. Cadê? Vamos ver se a gente acha aqui. Mas essa questão do objeto parcial, ela é assim: você vai. Se chega alguém e fala assim, tudo que fulano escreve é lixo. Mas o que o fulano escreve, o outro fulano Y é tudo maravilhoso. A pessoa não consegue ter um meio termo, entendeu? Deixa eu ver se eu pego aqui pra gente. Tudo é belo, né? Como diz o outro. Isso, ou tudo é belo ou tudo é feio. Aham. Entendeu? Aí a pessoa não enxerga que não é assim. O mundo é mais complexo que isso, entendeu? Mas quando eu vejo relação de objeto, eu lembro da Melanie Klein, que você vê a criança, o bebê, né? Ele mama porque ele sente atração pelo seio, mas também pelo o instinto dele, né? São as Sim, duas coisas. Aí é um objeto parcial, porque para ele não quer dizer nada o restante do corpo. Claro que ele gosta da mãe já, né? Mas o interesse maior dele é o seio, né? tem porque da necessidade, né? Também tem a Sim, o questão instinto. da pulsão, né? Aham. Também tem a questão, vamos ver se eu acho Mas aqui. eu digo que é um objeto parcial porque o que representa para ele ali é só o local que ele vai tirar o leite. Isso. Ele não O vai ver o resto da restante, mãe. o resto da mãe não importa. Exatamente, ó. Até foi bom, vamos ver se eu pego aqui, porque ó, olha aqui, ó. Você deu o exemplo do seio, ó. Essa questão do objeto parcial, tal como o seio, por exemplo, foi então clivado num seio ideal. O objeto do desejo da criança, objeto bom. Aqui a gente está falando do objeto mau e no objeto bom, tá vendo? Sabe? Então, por exemplo, assim, vou dar mais alguns exemplos do objeto parcial para você. Por exemplo, assim, tudo que fulano faz é ruim. Tudo que fulano faz é de baixa qualidade, ou todo mundo briga comigo, ninguém vê Uhum. minhas qualidades. Vamos supor que a pessoa fale isso. Não. Você tem qualidade, sim, mas você percebe essas qualidades? Ou você que provoca isso na pessoa e depois a pessoa só dá uma revolta, só dá um troco, né? Por exemplo, um exemplo. Isso é um objeto parcial. Se o seu comportamento fosse melhor, você ia extrair melhor dos outros. Não que você também vai ser legal com todo mundo. Só para você entender que o mundo não é tão assim, preto no branco, né? Ó, você pode ver aqui, ó. Ela própria fala aqui no exemplo, ó. No objeto, em 1974, partindo da revisão de Abraham, Melanie Klein introduziu a clivagem no objeto a fim de se definir objeto bom e mau.
Você vê como a própria pessoa, ela faz isso, né? Entende? Mas é isso, deu para entender mais ou menos? Ou o que você pode fazer também depois jogar no grupo lá. Falei, pessoal, o que é um objeto para Freud? Né? Tem um pessoal que entende bastante lá também, talvez ajude, né? É porque é interessante quem faz essa passagem aí dos objetos do inconsciente para os objetos mais concretos, né? Aliás, usa a abstração também. É Sim. o Lacan. Lacan usa lá na topologia dele. Ah, Aí eu não entendi ainda. Eu estava lendo o Zizek para ver se ficava mais fácil de entender, mas o Zizek faz uma. ele é pesado também, ele é intenso, né? É, aí é É, mas complicado. Mas eu, com o tempo eu vou entendendo. isso. Eu tinha lido esse já nos ratos, né? Pequeno Hans. Mas jogue lá no grupo, quem sabe alguém dê uma explicação melhor. Mas você entendeu mais ou menos o objeto parcial e essa relação? De objeto inteiro, objeto parcial. Podemos prosseguir? Podemos. Vamos lá, então. Vamos terminar aqui o Hans e depois a gente já acaba também. O pequeno Hans. Freud foi procurado pelo pai de Hans porque seu filho, um menino de 5 anos, não aceitava sair de casa, inibição, alegando medo de ser mordido por um cavalo, sintoma. Ele se encontrava na atitude de piana ciumenta e hostil em relação ao pai, a quem também amava. Um conflito, um amor e um ódio dirigido à mesma pessoa. A fobia deve ter sido uma tentativa de solucionar esse conflito. O impulso instintivo que sofreu repressão foi um impulso hostil contra o pai. A ambivalência aqui, tá vendo? Ele viu um cavalo cair e também viu um amiguinho que brincava com ele andar a cavalo, cair e se machucar. Teve o impulso de desejo que o pai caísse e se machucasse. Ao ver alguém ir embora, ele desejava que o pai também fosse embora, que não atrapalhasse sua relação com a mãe. Essa intenção de desvencilhar-se do pai equivale ao impulso do complexo de Édipo se livrar do rival. O pequeno Hans, por estar apaixonado pela mãe, tinha medo do pai, e a fobia por cavalos era sintoma que encobria isso, fazendo a substituição do pai por um cavalo. Esse tipo de deslocamento é possível nessa idade de Hans porque as crianças ainda não reconhecem nem dão exagerada ênfase à grande diferença que separa os seres humanos do mundo animal. O conflito é contornado por um impulso que brigam, o ódio que são dirigidos para outra pessoa, cavalo. O pai costumava brincar de cavalinho com ele, colocando-o nas costas e galopando, o que sem dúvida determinou a escolha inconsciente de um cavalo como um animal caçador do medo e da ansiedade, desencadeando a fobia. O impulso agressivo contra o pai deu lugar a um medo que o pai pudesse querer se vingar dele. Então o pequeno Hans transferiu seu medo do pai pelo medo de ser mordido por um cavalo. A fobia eliminou os dois principais impulsos do complexo de Piana: a agressividade para com o pai e o excesso de afeição pela mãe. Depois de sua fobia ter sido formada, sua terna ligação com a mãe pareceu desaparecer, sendo totalmente eliminada pela repressão. Enquanto a formação do sintoma, fobia por cavalo, ocorreu em relação aos seus impulsos agressivos. Essa formação substitutiva apresenta duas vantagens óbvias. Primeiro, evita um conflito de amor e ódio em relação ao pai. Segundo, permite ao ego deixar de gerar ansiedade. Não é possível se livrar de um pai, mas se ele for substituído por um animal, tudo o que se tem a fazer é livrar-se de sua presença, a fim de deixar o perigo e a ansiedade. O pequeno Hans não saía de casa para não encontrar qualquer cavalo. As fobias funcionam como uma projeção devido ao fato de que substituem um perigo interno instintivo por outro externo. A vantagem disso é que a pessoa pode proteger-se contra um perigo externo, fugindo dele,
mas não pode fugir dos perigos internos. Uma fobia geralmente se estabelece após o primeiro ataque de ansiedade ter sido experimentado em circunstâncias específicas, tais como na rua, ou em trem, ou em solidão. A partir desse ponto, a ansiedade é mantida em interdição pela fobia, mas ressurge sempre que a pessoa entra em contato novamente com o que causa ansiedade. O mecanismo da fobia presta bom serviço, com meio de defesa para evitar o que incomoda ou a perda de controle e tende a ser muito estável. Bacana, né? Tudo bem aí, Vanice? Ronald? Deixa eu ver quanto de página nós temos aqui. Vamos ler essa última aqui, da Elizabeth von Hahn, Ilona Weiss. Podemos continuar aqui? Último caso? Vamos. Tudo bem, Vanice? Então vamos lá. Freud deu início ao tratamento dessa paciente em 1892. Ela apresentava um quadro clínico em que as queixas eram dores nas pernas e dificuldade para andar. Freud atribuiu os sintomas a casos sexuais. Acreditava-se listeria, apesar de os sintomas não serem os característicos da doença. Elizabeth estava se relacionando amorosamente com o rapaz, mas seu pai doente não permitia que ela aproveitasse os momentos de alegria. Sua mãe insistia com ela para que aproveitasse e deixasse por conta dela os cuidados de seu marido. Quando uma noite ela sai, se diverte muito com o namorado, sentindo como um dia muito feliz de sua vida, chegando em casa percebe que a situação de seu pai havia de se agravado. Nisso ela reprime todo o seu conteúdo de amor erótico, recrimina-se por estar feliz e se divertir, enquanto seu pai sofre. Desse dia em diante, não mais se permitiu sair. Cuidava do pai fazendo troca de atadura em sua perna. O pai apoiava a perna em sua coxa enquanto ela fazia o curativo. Começou assim um conflito em que os deveres para com o pai enfermo reprimiam o desejo erótico que existia daquela ocasião. Depois da morte de seu pai, o rapaz, em respeito, nunca mais a procurou, percebendo que não existia de sua parte também nenhuma reciprocidade. Ela se fechou completamente e viu reviver a situação. Novamente, com seus conflituosos, quando se apaixonou pelo cunhado. Ela procurava não entrar em contato com esse fato. Ele não trazia consciência, mas o desejo de morte sentido a respeito de sua irmã vieram agravar sua enfermidade após seu falecimento. Elizabeth sentia-se culpada por ter querido a morte de sua irmã e por estar pensando em seu velório na possibilidade de ter seu cunhado agora só para ela. Esse pensamento foi fortemente recalcado novamente, entrando em seu lugar o sintoma de dores fortes nas pernas. Ela reprimiu a ideia erótica da consciência e transformou a sua emoção em sensações físicas de dor. Essa situação ocorreu por duas vezes em sua vida. A primeira, quando reprimiu seu conteúdo erótico por causa do pai. E a segunda, em situação mais agravada, por causa de sua irmã. Freud pouco utilizou a hipnose. Ele usava um método que começava com uma análise superficial da própria paciente sobre seus pensamentos. E aos poucos solicitava que aprofundasse aquele pensamento. Era um método de análise psíquica. Deitada e de olhos fechados, era solicitado que ela dissesse tudo o que lhe passava pela cabeça. Quando se recusava a responder, Freud tentava persuadi-la a falar e a conduzir ao aprofundamento. Esse foi o primeiro passo em direção à técnica de associação livre e mais tarde para a elaboração da noção de resistência. Interessante, né? Caso Dora, esse aqui vai ser muito legal. Bom, então eu vou parar aqui a gravação. Agradeço a todo mundo aí. Um minutinho.